Olá, meus queridos alunos do sétimo ano. Olha só, gente, nós nessa semana ficamos de trabalhar sobre o nosso projeto interdisciplinar, que fala justamente sobre a valorização dos nossos bens culturais de natureza artística e também histórica. E é por esse motivo que eu expliquei para vocês sobre o conceito de patrimônio cultural. E vocês perceberam que antes nós chamávamos de patrimônio histórico e artístico, que aí depois de um decreto ele passou a ser chamado de patrimônio cultural brasileiro. E o artigo 216 da Constituição conceituou o patrimônio cultural como sendo de natureza material e imaterial, tomado individualmente ou em conjunto por portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. E tudo isso fez com que vocês conseguissem compreender mais sobre o conceito de patrimônio histórico. É quando a gente fala de patrimônios materiais e imateriais, nós estamos nos referindo à identidade de um povo, à sua ação, à sua memória, os seus diferentes grupos formadores dentro de uma sociedade brasileira, e tudo isso faz com que a gente tenha formas, patrimônios materiais, tangíveis, e patrimônios imateriais, ou seja, não tangíveis, que a gente não consegue tocar, por exemplo, que são tombados. E aí alguns alunos me perguntaram o que significava a palavra tombar, quando a gente fala lá sobre o IFAM. Eita, gente, o que é o IFAM, Quando a gente fala sobre um tombamento a partir do IFAM, a gente está falando de um Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é uma autarquia federal, ou seja, ele faz parte do nosso... dos órgãos formadores, que a gente possui. Então, ele é uma autarquia federal do governo do Brasil, que foi criado em 1937, ou seja, ele já existe há muito tempo. E ele é vinculado ao Ministério do Turismo, que é responsável pela preservação e divulgação do patrimônio material e imaterial do país. E aí vocês viram que patrimônios materiais e patrimônios imateriais possuem também suas definições. E o patrimônio material, ele é subdividido em patrimônios imóveis e patrimônios móveis. Vocês viram que os patrimônios imóveis são as cidades históricas, os sítios arqueológicos, as paisagens e bens individuais, enfim. E os móveis são as coleções arqueológicas, os acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Ou seja, gente, o patrimônio material, ele é tudo aquilo que é tangível, como eu falei para vocês, tudo aquilo que eu consigo colocar na minha mão, que eu consigo tocar, não necessariamente a gente não consegue colocar uma cidade histórica na mão, mas vocês entendem que entrando dentro da cidade histórica eu consigo tocar nas paredes, eu piso no chão dessa cidade histórica, eu consigo entrar dentro dos lugares dessa cidade histórica, então é um patrimônio material. Então, assim, patrimônio material, ele é protegido pelo IFAM e ele é composto por conjuntos de bens culturais que são classificados segundo a sua natureza, conforme os 4 livros do tombo. Vocês sabem que os livros do tombo, como eu expliquei para vocês, são os livros que a gente tem lá das denominações do que é um patrimônio material e patrimônio imaterial, E aí a gente também falou sobre os patrimônios imateriais, que são os bens culturais de natureza imaterial, ou seja, que não são tangíveis, que dizem respeito àquelas práticas e domínios de vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas. Ou seja, gente, quando eu falo sobre patrimônio imaterial, eu estou falando sobre músicas, sobre ofícios, ou seja, aquilo que a gente aprende de geração em geração, que pode se tornar o sustento de uma comunidade, de uma família. Eu estou falando sobre modos de fazer, sobre celebrações. Que são essas celebrações, professoras? Por exemplo, o carnaval pode ser considerado um patrimônio histórico e material. Que mais?
o São João, enfim, todas essas festas, essas celebrações, essas formas de expressões cênicas, né, plásticas, musicais e lúdicas também. Ou seja, são construções passadas de geração em geração. Porque quando a gente fala sobre patrimônio histórico, quando a gente fala, né, sobre patrimônio cultural, nós estamos falando de algo que possui história, algo que possui um antepassado que necessariamente precisa ser respeitado e preservado, tá bom? E é por esse motivo que há esse tombamento. Ah, e como eu estava dizendo para vocês, alguns alunos me perguntaram qual era o significado do tombamento, o que significava tombar. Então, gente, tombar, o ato de tombamento é o ato de reconhecer o valor histórico, artístico ou cultural de um bem. Então, você transforma ele em patrimônio oficial público e institui um regime jurídico especial de propriedade. Isso faz com que esse patrimônio, né, esse lugar ou, enfim, esse patrimônio material ou imaterial, ele tenha que ser de fato respeitado e ele não pode ser mais modificado sem que tenha uma autorização para isso. Então, eles levam em conta a função social e preservam essa identidade de uma comunidade. E assim, eles conseguem garantir o respeito da memória do local e a manutenção de qualidade desse local. Então, ele é feito e pensado, né, a partir disso, dos materiais que foram utilizados para construção, da forma com que ele foi construído, se naquela época existia tal tipo de tecnologia, se não existia. Então, para fazer essas manutenções, eles recorrem a formas mesmo que preservem, né, que façam uma preservação e um respeito à memória desse local, tá bom? Então, o IFAM, ele é responsável justamente por isso, por esse tombamento, tá bom? E quando eu falo sobre tombamento de patrimônios materiais e imateriais, vocês viram aí que eu dei vários exemplos, né? Como o Parque Nacional Serra da Capivara, eu falei também sobre o patrimônio imaterial, que é o frevo, mas a gente também tem o samba de roda, a gente tem o samba, nós temos vários patrimônios imateriais e também temos vários patrimônios materiais, por exemplo, como o Centro Histórico, de Ouro Preto, que é o patrimônio material imóvel existente do nosso Brasil. E aí, como ofício, eu deixei para vocês também o ofício das paneleiras de goiabeiras, tá? Que é um patrimônio imaterial. Mas a gente também tem outros espalhados pelo nosso país. E por final, eu deixei com vocês uma atividade em que vocês precisavam enviar para mim um levantamento individual sobre os bens materiais e imateriais do Distrito Federal, que é a unidade federativa em que nós vivemos. Mas eu também abri o leque para que vocês pudessem pesquisar de outros estados, mas que vocês buscassem priorizar o do Distrito Federal. E aí, gente, eu queria começar falando sobre como foi, né, que como é que eles fazem com que a gente reconheça esses bens utilizados aqui dentro da nossa capital. Em primeiro lugar, porque Brasília ela é considerada um patrimônio cultural da humanidade. Brasília inteira. Então, Brasília sendo a capital do nosso país, ela, e sendo nova, né, porque foi com, se não me engano, 27 anos de criação que ela foi reconhecida como um patrimônio mundial, e aí a Unesco foi lá e tombou Brasília. Então, Brasília é uma cidade tombada. Inclusive, ela tem a maior área tombada, se não me engano, do mundo, porque é uma cidade inteira, tá bom? É a maior área tombada, são 112 mil quilômetros quadrados protegidos. Então, é muito, muito, muito espaço, é um espaço muito grande. E aí, quando ela se candidatou a ser essa arquitetura reconhecida, ela foi
muito nova, ela tinha apenas 27 anos e com isso ela conseguiu ser uma das cidades que recebeu essa honraria de ser colocada como uma arquitetura reconhecida. Afinal de contas, ela foi toda construída por Juscelino Kubitschek, idealizada por ele, né, construída por Oscar Niemeyer. E aí, gente, a gente foca muito, né, em Brasília, no centro de Brasília, no plano piloto, porque ele foi construído e tombado, e dessa maneira a gente consegue preservar toda a criação de Oscar Niemeyer e toda a idealização de Juscelino Kubitschek. Mas a gente não pode esquecer também que dentro das nossas regiões administrativas nós temos alguns patrimônios que também foram tombados pelo IFAM. E um deles que eu acho muito interessante falar, eu sempre falo sobre, a gente fala sobre Brasília, mas eu gosto de falar também sobre Ceilândia. Além de falar sobre a Casa do Cantador, né, que é uma das construções de Oscar Niemeyer, e poucas pessoas sabem disso, porque todas as construções de Oscar Niemeyer estão lá em Brasília. Mas a gente também tem a Casa do Cantador, que fica na Ceilândia. E um outro patrimônio que foi tombado pelo IFAM foi a caixa d'água da Ceilândia, justamente porque esse reservatório de água que fica lá no centro, conhecido como caixa de água da Ceilândia, ele foi reconhecido e tombado como patrimônio histórico do Distrito Federal, justamente por ela ser construída em um lugar, e a partir desse lugar que ela foi construída, todo o resto da Ceilândia, toda a história da Ceilândia foi construída ao redor dela. Então ela possui uma história, né? Como vocês podem ver, a Brasília foi uma das primeiras cidades construídas aqui, cidades administrativas construídas ao redor de Brasília, né? E com o tombamento, essa memória dela, essa construção, ela pôde ser preservada. E ela é um ícone da memória da construção da Ceilândia. Olha só, como eu posso falar aqui para vocês? Houve um pedido da comunidade para o tombamento do local em 2011 e naquele ano a Secretaria de Cultura, quando existia a Secretaria de Cultura, ela fez a pesquisa, fez entrevista, fez levantamento da história do reservatório. Então muitos alunos alguns alunos perguntaram, né, professora, como é que eles fazem para reconhecer que aquilo é um patrimônio cultural mesmo existente? Então olha só, um exemplo de Brasília, um exemplo da Ceilândia, por exemplo. Eles fizeram uma pesquisa, eles fizeram entrevistas, levantamentos da história do reservatório e encaminhou ao Conselho da Cultura um parecer a favor do tombamento. Ou seja, não é apenas chegar para o IFAM e dizer, a gente quer tombar esse lugar ou esse objeto como patrimônio material ou como patrimônio imaterial, sem que antes tenham uma pesquisa por detrás, sem que antes as pessoas possam ter a certeza absoluta que aquilo pode ser reconhecido como um patrimônio cultural. E aí, em 2012, o Conselho discutiu e acatou o pedido que foi encaminhado ao governador na época, o Agnello Queiroz, né? E a partir disso, ele autorizou, né? A Secretaria de Cultura não fez nenhum investimento financeiro para o tombamento, apesar disso, e a pasta foi responsável apenas pelo processo administrativo. Ou seja, o tombamento da caixa d'água, ele se deu dessa forma, né? E para poder garantir a manutenção da história do local, que é tombado pelo prédio do reservatório. Então, isso faz com que a caixa d'água seja respeitada, que as pessoas possam, ao passar por ela, conseguir enxergar que por detrás dela também possui uma história daquele local, que precisa ser preservada, precisa ser cultivada, precisa ser respeitada, e enfim. Eu também recebi aqui no meu e-mail essas atividades de vocês e fiquei bem feliz em saber que vocês pesquisaram e estiveram engajados em procurar outros patrimônios materiais e imateriais existentes não só dentro de Brasília, mas dentro do nosso país, né? E eu vi que muitos mandaram aí sobre cidades históricas, mandaram sobre festas,
celebrações. Isso é muito legal, é muito interessante de se perceber que a gente tem um leque muito grande de patrimônios culturais e imateriais existentes no nosso país. Né? A gente tem, por exemplo, o conjunto arquitetônico de Paraty. Quem já pôde visitar pro Rio, quem já pôde visitar o Rio de Janeiro, pôde perceber como ele é preservado, o centro histórico de Olinda, para quem já pôde ir a Olinda, o Pelourinho, como eu falei para vocês, todos esses conhecidos como patrimônios materiais brasileiros. E a gente também tem uma cultura imaterial que é dividida entre formas de expressão, entre saberes, celebrações, como eu falei para vocês, os lugares. E aí, gente, dentro das celebrações, eu gostaria de enfatizar o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a festa do Divino Espírito Santo de Pirinópolis, quem já pôde participar, que é muito interessante, a Romaria de Carros de Boi e da festa do Divino Pai Eterno de Trindade, também em Goiás, que são cidades, são estados que estão próximos a nós, né, que a gente também pode ter referências desses lugares. O modo artesanal de fazer queijo de Minas, nas regiões do Cerro, da Serra da Canastra e de Salitre, no Alto de Parnaíba, de Minas Gerais. Então, é interessante a gente pesquisar para poder estar inteirado e conseguir reconhecer esses saberes também, esses patrimônios imateriais, não somente os patrimônios materiais. Tá bom? Meninos, nossa aula de hoje foi só para a gente fazer essa recapitulada sobre os nossos patrimônios materiais e imateriais, nosso patrimônio cultural, e reconhecer também dos nossos patrimônios culturais existentes dentro do nosso estado, dentro da nossa unidade federativa. Fiquem com Deus, até a próxima. Estou morrendo de saudade de vocês. Gente, um beijo e até mais.